Então tá, Sofia Hardman. Hoje nós temos nosso tema, né? Que é a medicalização na educação. Esse tema foi trazido para a gente no grupo de pesquisa de política em saúde, que é o grupo de pesquisa que a gente trabalha já há algum tempo. A Sofia, desde que entrou no mestrado, lá na UFSC, e a Sofia se é contratada como fonoaudióloga, né? Não é isso, Sofia? No Colégio de Educação? Isso. Você é fonoaudióloga, contratada como fonoaudióloga no Colégio de Aplicação da UFSC, então tem uma experiência na educação, trabalhando com crianças. De que idade você trabalha, de crianças na aplicação? Na escola, vai dos 6 anos, né, até os 17, 18, depende, porque ele vai do ensino fundamental até o ensino médio. Isso. Mas eu trabalhei com criança menor também. Isso. E aí a Sofia começou a falar muito nesse tema por conta do projeto de mestrado dela, e a gente achou interessantíssimo as coisas que ela começou a nos contar, e achamos que seria importantíssimo, dentro da disciplina de saúde mental, discutir mais essa temática. As duas questões são importantes, por lados diferentes, né? A medicalização é importante não só por conta da questão da fonoaudiologia, mas a medicalização como um todo. Então, isso é um tema que a gente pode trazer hoje para o debate também, depois da apresentação da Sofia. E a educação é importante também para a saúde, embora às vezes esses setores quase não se falem. Mas nos processos de educação que as pessoas formam suas personalidades, é na escola que as pessoas aprendem muito do que treinam, muito do que vão fazer na vida, socializam, são anos importantes de formação da personalidade, e isso é pouco discutido na área da saúde mental, inclusive. Nós temos uma discussão muito por conta das crianças que adoecem apenas, ou que têm um diagnóstico, que são enviadas para a saúde mental. A gente não tem uma discussão da saúde mental atravessando a educação como um todo. Aí o tema da Sofia junta isso tudo, quer dizer, mesmo que ela foque na medicalização na educação, mas permite que a gente explore esses outros temas também. Então, achei que era uma oportunidade boa de a gente debater aqui na nossa disciplina. Então, a Sofia vai apresentar para vocês, pedir que ela preparasse uma apresentação sobre o tema. Ela está fazendo o mestrado dela nisso aí, né? Então, vai falar, talvez no final, vai falar um pouco do seu projeto de mestrado também, como é que ela chegou nesse projeto, e é isso que a gente quer escutar hoje aí e debater. Lembre-se sempre de colocar no chat as questões, para não esquecer, às vezes dá uma questão na hora, a gente não quer interromper, mas não quer perder também, coloca no chat, depois a gente recupera a questão, ou comentário, né? E aí a gente, depois que a Sofia apresentar, a gente pode recuperar os comentários desses debates. Sofia, acho que eu te apresentei razoavelmente, né, Sofia? Você é fonoaudióloga? Sim, professor. Formou onde? Eu sou fonoaudióloga formada pela Universidade Federal de Sergipe, lá no Nordeste, onde eu nasci. E eu fiz residência na Universidade Federal de Santa Maria em gestão e atenção hospitalar. E daí depois eu fui para um caminho totalmente diferente, que era o da educação, né? Quando eu vim aqui, passei no concurso aqui da UFSC e entrei lotada como fonoaudióloga do Colégio de Aplicação. Aí entrei no ano passado no mestrado de saúde coletiva aqui da UFSC também. E a sua residência foi focada em que lá em Santa Maria? Foi atenção hospitalar mesmo, então lá eu atendia disfagia, no hospital, beira de leito, né? Eu fiz alguns trabalhos que a gente chamava extracurricular, assim, na área de afasia, para ter um conhecimento maior também sobre isso, e também na área de vestibulometria, né, da questão do equilíbrio e de avaliação mesmo, de exame. Mas era mais de atendimento de disfagia. Muito bem. Então tá, Sofia, pode pegar aí, começar a nos ensinar tudo sobre medicalização e educação, todos os ouvidos aqui.
Tá, acho que meu intuito não é bem ensinar, mas acho que discutir mesmo, porque realmente é um tema que me interessa muito, né? Eu acho que eu até encho o saco às vezes de tanto que eu falo disso. Eu falo até para minha família, eu falo assim para muitas pessoas. Mas, assim, eu vou passar a apresentação, então daí eu começo. Tá, então a ideia que eu trouxe aqui hoje para falar sobre a medicalização, e aí eu conversei também com o professor e do que ele esperava que eu trouxesse, né, é trazer um pouquinho do cenário atual, né, do porquê esse tema, porque eu estou trazendo esse tema, na verdade. O cenário atual é muito para justificar também o meu projeto de pesquisa, né, o porquê eu estou estudando isso. Vou trazer um pouco da minha experiência profissional, o problema com a justificativa do projeto, né, mais ou menos assim, e daí eu queria trazer os artigos que estão lá disponíveis no Moodle, né, não sei se vocês leram, mas a ideia era trazer um pouquinho dos artigos para poder trazer mesmo a temática em forma de teoria, né, e aí que a gente pudesse partir depois para a discussão. Se vocês quiserem me interromper, alguma coisa, né, como eu falei, a ideia é discutir o tema, então podem ficar à vontade. Então, para trazer um pouquinho do cenário atual, eu trago aqui as políticas de saúde e educação como base para a gente estudar, trazer o porquê que eu estou estudando isso, né? Então, tanto nas políticas de saúde e educação, a gente vai tendo uma mudança ao longo do tempo. Na saúde, a gente percebe o conceito ampliado de saúde, né, que passa a ser não só mais a ausência de doenças, e daí também vai ter interferência de determinantes sociais, econômicos. E essa ideia, né, essa conceituação, traz a necessidade de se ter práticas voltadas para os indivíduos e coletividades. E é nisso que a promoção de saúde surge como estratégia, como política, para se alcançar isso. E aí, também, né, pensando no cuidado integral, também na intersetorialidade, porque para a gente conseguir a promoção de saúde, a gente precisa estar além de só das unidades de saúde, a gente precisa estar articulado com os outros setores da sociedade, como a educação, por exemplo, né? A escola, nesse caso, também se torna um espaço de coletividade que vai ser apto para essa promoção de saúde. E aí, na educação, a gente também tem uma mudança nas políticas. Que aí agora a ideia é que a gente tenha, ali tem um erro no slide, mas é de acesso para todos, né? Que a escola a educação seja para todos. E aí, para isso, a gente tem a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, que vai promover a universalidade e a equidade, ela é de 1990. Em 94, tem a Declaração de Salamanca, que traz especificamente as questões da educação especial, né, dos estudantes que têm necessidades especiais. Em 2008, daí no Brasil, a gente tem a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que vai trazer a atuação dentro da escola de como vai ser esses alunos que são público-alvo da educação especial. Também traz ali os estudantes com transtornos funcionais específicos. Agora, esse ano, na verdade, semana passada, veio o decreto que tem uma nova política nacional de educação especial, que eu ainda não trouxe para discutir, porque eu acho que é algo mais amplo, e que traz algumas diferenciações. Mas, a princípio, essas mudanças, né, das políticas de saúde e educação nos levam a crer que a gente precisa pensar na promoção de modos de vida saudáveis e que sejam socialmente mais equalitários. Bom, então, com essas mudanças, né, no paradigma, a gente tem também o profissional da saúde que vai precisar mudar também essa sua forma de atuação, sua forma de pensar, já que agora a gente pensa em saúde de outra forma. E aí, com isso, a gente tem novos campos de atuação, principalmente também para a gente abarcar aquela questão da intersetorialidade que eu falei ali no começo. O fonoaudiólogo é um desses profissionais da saúde que vão ter essa abertura em novos campos de atuação. E daí agora eu vou focar um pouquinho na questão da fono, né, que é o meu local de fala, de onde eu conheço, para trazer mais essa questão. Então,
a gente tem os estudos de saúde pública, a nova conceituação de saúde e a questão dos aspectos sociais e ambientais que vão influenciar na saúde e vão funcionar como um marco, um divisor de águas para a ação do fonoaudiólogo na educação. O fono tem uma relação com a educação também muito antiga, que veio do surgimento da profissão, mas que foi se afastando ao decorrer dos anos, né? Isso só estou trazendo para contextualizar um pouquinho. Mas era de uma forma diferente, né? Eu até posso falar um pouco mais quando a gente for falar da medicalização em si. E aí agora, com todas essas mudanças, a gente tem que a ação precisa ser na questão de promoção de saúde. Então, no contexto educacional, o fonoaudiólogo vai colaborar para o processo educativo com ações voltadas à saúde e aprendizagem. Então, para deixar claro, na escola, o fono não pode atender clinicamente. A gente tem isso até vetado pelo Conselho de Fono, né? A gente não pode fazer esses atendimentos clínicos, a gente está ali para colaborar mesmo com esse processo educativo, para fazer orientações de professores, a gente trabalha com assessoria, consultoria às escolas, e daí orientando sobre os aspectos fonoaudiológicos, né, dos distúrbios da comunicação. E aí, a problemática que eu trago aqui, que é a estigmatização que acompanha os diagnósticos dentro da escola aparece em alguns trabalhos e contribui para um ambiente escolar hostil, que rotula o aluno e muitas vezes são utilizados como justificativa para o fracasso escolar. Então, a gente tem os diagnósticos mais frequentes e aí é nisso que entra a medicalização. Então, eu trouxe os artigos, né, para poder discutir mais a questão da medicalização mesmo. Então, ele vai iniciar ali com a questão da medicalização como um processo de biologização da vida, né? E aí é bem importante a gente destacar aqui que medicalizar é diferente de medicar. Então, o medicalizar vai além do simples prescrição de medicamentos, digamos assim, que seria o medicar. Daí o artigo traz referências na medicalização, como o Ivan Illich e Foucault, que não fala exatamente sobre a medicalização, mas ele traz questões como se fossem antecedentes a isso, né? Eu estou tentando puxar para poder ler. Então, o artigo traz que medicalizar significa determinar, em termos médicos, problemas sociais, ou seja, ao invés de se pensar nos conflitos que emergem das relações humanas e do modo de funcionamento do sistema como um todo, cria-se patologias que ficam limitadas a serem pensadas como manifestações individuais, responsabilizando com isso o corpo biológico, esquecendo-se que o corpo também é político e habita em uma sociedade. Bom. Ai, gente, desculpa, desconfigurou tudo o PowerPoint, eu deveria ter colocado em PDF aqui. Mas é assim mesmo, acontece. Então, eu vou continuar falando um pouquinho sobre esse artigo, né? Então, o objetivo ali do artigo é trazer realmente essa relação que o movimento higienista tem com relação com a medicalização. Então, ele traz que a higienização foi um marco como política pública. Ele traz que funcionou, ele vem anterior ao século XX, mas é no século XX que ele surge como política pública, né? É o que o artigo traz. Mas que vai unir a saúde e a educação com finalidade de alcançar os escolares e suas famílias, o público e o privado. Então, eu até trouxe ali uma citação do professor, no artigo dele, que fala sobre o higienismo, do que seria o higienismo, né? Que ele vai abordar as questões sociais orientadas pelas questões orgânicas. Então, vai se propor a explicar, tratar e medicalizar a vida social. Então, o higienismo tem relação com o movimento higienista, que a gente conhece como a revolta da vacina, né, nessas questões que estão relacionadas ali no início da República, né, ele vem para, digamos, limpar o Brasil, por exemplo, e daí entra na escola também por conta das questões de onde ser o local mais propício para fazer, digamos, essa limpeza.
Só para fazer um adendo, a Fono, ela tem um histórico bem que acompanha isso, porque exatamente, né? A medicina entra na escola para identificar os desvios, e aí quando a gente vai identificar os desvios, a gente também identifica os desvios da fala. Nesse caso, né, ali no início da República, a gente tinha a entrada dos imigrantes no Brasil, então a Fono tem a sua origem mais ou menos relacionada a isso. E daí, né, nesse processo do movimento higienista, se tem o professor como aliado para identificar os alunos anormais e tomar providências para endireitá-los. Daí a gente percebe que na história da educação tem essa influência de ações provenientes de ideais europeus, porque o higienismo não surge no Brasil, né, ele surge na Europa e vem para o Brasil, e traz as questões de analisar e orientar o comportamento humano, construir dispositivos dentro dos padrões positivistas para obter um poder sobre a vida, que seria a questão do biopoder que ela traz do Foucault, né, o artigo traz. Então, a escola se torna um ótimo lugar, um lugar muito propício para a aplicação da norma, para a aplicação de prescrições pré-estabelecidas para se alcançar a ordem social. E daí, depois que o artigo traz, né, o movimento higienista para esse surgimento da medicalização, ela traz também uma crítica à questão dos psicofármacos, né, e daí como outro elemento imprescindível para se chegar ao que a gente tem hoje, né, que seriam as ações, o outro elemento imprescindível seriam as ações das indústrias farmacêuticas. Então, né, tornar o indivíduo doente para a gente poder medicalizar, que é dizer o que ele precisa estar na norma, e aí a gente vai ter a utilização de psicofármacos para se curar as dificuldades escolares. Bom, então a gente tem esse processo de biologização e medicalização na escola sendo estudados e vindo como causas do fracasso escolar na criança, né? Na verdade, esse processo ele está se sobressaindo as reais causas do fracasso escolar. Então, a gente não estuda verdadeiramente o que está causando essas dificuldades e a gente traz uma solução médica, né? Porque se a gente patologiza, a gente vai para a questão da saúde mesmo e não busca entender o que se acontece no sistema. E aí a gente também tira a responsabilidade do sistema educacional nesse movimento. O texto traz que o crescente número de encaminhamentos de crianças e adolescentes aos profissionais de saúde que não participam do ambiente escolar, né, porque por exemplo, eu sou uma profissional da saúde que estou na educação, que daí já tem outro movimento, mas a maioria dos profissionais da saúde não participam daquele ambiente. E daí se tem simplesmente a impressão de um aluno que vem com uma deficiência intelectual ou que é portador de algum transtorno, porque a gente não está avaliando ali aquele ambiente como um todo. Agora eu vou trazer, então, o outro artigo, que está ali também no Moodle, né? Diálogo sobre medicalização da infância e educação, uma revisão de literatura de 2019. Então, a ideia desse artigo é revisar a produção científica brasileira sobre medicalização no âmbito da educação. Então, eu acho que não precisa também que a gente se atenha ali a todo o começo, porque já foi discutido com outro artigo, né? Ele também traz o movimento higienista no Brasil como marco para a medicalização, e aí como causador desse sobressalto de diagnósticos de crianças e adolescentes em período escolar. Então, ele traz essa informação bem importante, que nunca antes as escolas encaminharam tantos estudantes com queixa escolar para centros de atendimento. Daí aqui ele traz consultórios médicos e de psicologia, né, para esses atendimentos. Então, eles trazem o processo de medicalização como uma tentativa de homogeneizar padrões de aprendizagem e comportamentais. Na verdade, o texto traz muito também essa questão do comportamento inadequado como fator importante para esses encaminhamentos e para essa patologização, né? E é o que
eu também consigo enxergar, por exemplo, no meu dia a dia de trabalho. Então, ele traz que à medida que no processo de medicalização a gente trata somente o sujeito, a gente está afirmando que o problema existe somente nele. Aí é uma crítica que ele faz que também se relaciona com o artigo anterior, que tirando todo o contexto em que aquele sujeito vive, né? A gente está responsabilizando ele. Aí, como é uma revisão de literatura, eles fazem uma avaliação dos artigos, né, dos textos dali do período estabelecido, e eles trazem 5 temáticas, fazem análise de conteúdo, né, e trazem 5 temáticas dessas revisões. O que surgiram dessas revisões, né, ou da revisão desses artigos que eles fizeram. Então, eles trazem a transitividade do conceito de medicalização, a medicalização no fracasso escolar, o TDAH, conflitos e interesses na indústria farmacêutica e as práticas não medicalizantes. Então, ali, quando ele traz a transitividade do conceito de medicalização, ele aborda os diferentes significados que o termo de medicalização vão trazendo nos textos que eles estudaram, né? Ele traz também que a medicalização afeta a vida das pessoas e produz novos jeitos de ser, e que o conceito se difundiu e ampliou o seu escopo, atingindo uma série de fenômenos medicalizáveis. Ele traz ali até a questão do alcoolismo, que a gente já discutiu aqui também, né, em aula. Achei interessante nessa análise que eles trazem, que parece que a medicalização ela se torna comum, né? A normatização se torna comum no dia a dia da população. E aí é um termo que vem da medicina, uma questão que vem da medicina, da saúde, né, no caso, a gente termina incorporando isso. A segunda temática que a revisão traz é a medicalização no fracasso escolar. Então, ele traz esse dado que eu achei bem importante, que é o descompasso entre o que se produz de literatura e o que é praticado, que é a patologização dos impasses escolares, né? Então, ele traz, por exemplo, que na literatura existe essa crítica à medicalização, mas quando se vem para a prática, ainda se existe, um processo comum, né? A de patologização e das dificuldades escolares, das queixas escolares. Ele traz a transformação dos problemas de aprendizagem em problemas passíveis de medicalização, e aí também um contraponto que ele faz dos educadores com os profissionais de saúde. Ele traz que os educadores, os textos, né, no caso, se mostram mais aptos a esse processo de patologização, e os profissionais da saúde vêm com uma questão mais crítica, considerando o contexto. Porém, se a gente for ver esse primeiro dado aqui que ele traz, né, do descompasso entre o que se produz e o que é praticado, acho que a gente precisa pensar nisso, né, o que fica só no discurso também. E aí, ele faz uma categoria só do TDAH, porque aparecem muito nas pesquisas, né, do que eles fizeram. E aí é o que mostra o significativo aumento de diagnósticos de TDAH e também o aumento de tratamento medicamentoso. Ele destaca o quanto que ainda se é colocado, apesar de se discutir muito a construção do diagnóstico do TDAH, ainda se é colocada a responsabilidade no indivíduo, e aí, se é assim, se trata com medicamento. E traz uma coisa bem legal também, que o Brasil é o segundo maior consumidor de medicamentos, né, e é do medicamento do TDAH, que agora esqueci, mas é a substância ali da Ritalina. Daí ele traz conflitos e interesses da indústria farmacêutica, e aí vai além, né, porque também mostra nessa temática os esforços que a medicina tem para disciplinar e ou controlar as condutas na infância e adolescência em prol da saúde mental. Ele traz o interesse do sofrimento psíquico também da indústria farmacêutica com uma questão de adequar as pessoas e de otimizar os processos, né, ali para o mercado de trabalho, por exemplo. E aí, ele traz que os profissionais de educação e de saúde vêm contribuindo para esse crescente número de laudo. E aí, a última temática que a revisão traz são as práticas não medicalizantes, né? Que seria o que se fazer a partir de tantos relatos, né? E de tantas práticas medicalizantes. Ops.
Ai, passei os slides. E aí ele traz ali nos artigos como é uma prática não medicalizante, a utilização de ações intersetoriais. Então, se é um problema tão complexo, a gente precisa articular nossas ações, né, entre saúde, educação, assistência social, família. Daí ele traz também a promoção da comunicação e colaboração entre as equipes de saúde e familiares, já que são todos responsáveis por aquela criança, né? E traz como sugestão essa inserção da psicologia no âmbito das escolas, no sentido de promover, de potencializar, na verdade, que os sujeitos falem. Então, tanto que as crianças tenham uma participação ativa, os estudantes, né, os adolescentes também, quanto os profissionais da educação, que nessa discussão poderiam se obter diferentes olhares. E aí a potencialização do sujeito e também do reconhecimento da sua humanidade como importante prática não medicalizante. Eu trouxe aqui, daí, algumas questões que eu pensei que pudessem servir para a gente discutir um pouco esse tema. Então, e que também está relacionado ao meu projeto, né? Eu espero discutir essas questões no meu projeto, então eu trouxe também para a gente poder tentar iniciar a discussão aqui. Se você entende que a medicalização está presente no seu trabalho, qual a sua relação enquanto profissional com a busca e construção de diagnósticos e como nós, profissionais, nos relacionamos com esse processo de medicalização nos ambientes em que atuamos? Seriam essas as questões. E aí, acho que agora dá para abrir para a discussão. Eu acho que antes da gente começar a discussão, poderíamos dar uma lida no chat, que teve bastante comentários. Vou dar uma lida para a gente começar a discutir, tá? Então, os colegas que participaram ali no chat, a Suzane coloca que a medicalização e a necessidade excessiva de um laudo ou diagnóstico dos alunos, e considerando a demanda de encaminhamentos e a necessidade de matriculamento sobre o matriciamento sobre o tema, que tem uma necessidade de fazer matriciamento. Foi realizada uma roda de conversa entre profissionais do NASF e da Unidade de Saúde com os professores de uma escola municipal em Brusque, a cidade onde ela atua. E a partir disso foram levantados vários pontos sobre as crianças que apresentam dificuldades na escola e sobre os fatores que possam estar relacionados, como, por exemplo, a condição social, institucional, política e econômica. A Ana coloca que fica feliz em saber que no aplicação tem uma fono agora. Ela já, durante a graduação dela, ela realizou estágio lá e não tinha nenhuma fono. E era super complicado discutir essas questões, porque a equipe sempre tendia a querer diagnosticar para dar um remedinho para as crianças ficarem mais calmas. E parabenizo pelo teu trabalho, Sofia. A Suzane coloca que essa mesma escola que ela citou anteriormente é responsável pela maioria dos encaminhamentos para a unidade de saúde do território, solicitando auxílio nos casos dos seus alunos. A maioria dos relatórios escolares acaba vindo já com uma possível suspeita de diagnóstico e grande parte trata-se de dislexia. Os colegas parabenizam ter uma fono falando sobre o assunto, né, que é muito importante. A Rosivane coloca que muitas vezes, para ter acesso aos direitos, se faz necessária a apresentação de laudos e diagnóstico, pois sem eles os documentos das famílias e dos usuários não têm acesso aos recursos e atendimentos necessários. O Luiz coloca que é interessante que os artigos trazem que o Brasil é o segundo maior consumidor de Ritalina. Quem quiser falar um pouquinho mais no chat ou ao vivo, está aberta a palavra. Então, Sofia, queria te parabenizar, em primeiro lugar, por ter organizado a informação dessa maneira que você organizou. Acho que os comentários do chat mostram que o pessoal tem um interesse muito grande, né, nesse tema, porque realmente é uma coisa que afeta a todos e a todas as pessoas, sejam profissionais de saúde ou não. Afeta todo mundo, porque afeta a infância, afeta a juventude.
Então afeta as famílias, afeta o funcionamento do pessoal de saúde. Eu também eu sabia que o consumo de Ritalina é muito grande no Brasil, sabia que aumentou em cerca de, se não me engano, o último número que eu vi foi 500% nos últimos 5 anos, que é um número absurdo. Mas não tinha me dado conta que o Brasil é o segundo consumidor também, o Luiz colocou ali, e também não tinha me dado conta disso. E acho que as questões que você colocou aí são muito interessantes para o pessoal agora refletir um pouco e falar sobre elas. Quer dizer, como é que a gente responde essas questões ali? Lê de novo ali a primeira questão, Sofia, por favor. Pessoal, obrigada. Eu só queria dizer que a Ana Lígia falou quando fez o estágio, e assim, Ana Lígia, ainda é o que se espera da Fonulata. Então, acho que isso é uma questão atual. A primeira pergunta é se você entende que a medicalização está presente no seu trabalho. Então, pessoal, vocês acham que a medicalização está presente no trabalho de vocês, sejam fonos ou não, trabalhem ou não aí com a infância? Como é que está a medicalização no trabalho de vocês? Gostaria de ouvir agora vocês falarem um pouco, responderem para a Sofia. Bem, se ninguém vai falar, eu falo, né? Eu acho que, independente da política pública que a gente atua ou o espaço que a gente atua, a medicalização ela é muito presente. Eu acho que nessa sociedade que a gente está nesse momento capitalista, urgente, de que tem que trabalhar 24 horas e produzir, ser diferente, às vezes, é medicalizar. Você não consegue viver com o outro, aceitar o outro da forma como ele é. A gente busca sempre um padrão de felicidade, de produção, e as crianças estão sofrendo muito nesse momento. Eu acho que todo mundo trabalha com famílias ou com parte das famílias em determinadas políticas e recebe e atende parte dessa população. E aí é muito complicado você desmistificar que há uma outra forma de viver que não é medicalizando, porque a forma mais rápida, e pela indústria farmacêutica faz um efeito muito rápido, né, é medicalizar. Você tem uma criança tranquila, calma, que vai fazer o que você quer. Por um pai e por uma mãe que trabalha o dia inteiro e chega em casa cansado, é muito mais prático ter aquela criança tranquila em casa. Para a escola, para uma professora na escola ter uma sala cheia de crianças, é muito mais tranquilo dar aula se você tiver todo mundo em forma de soldadinho, não diferente do outro. Então, desconstruir isso é muito complicado. Hoje mesmo, atendendo famílias, hoje era dia de atendimento, eu trabalho no SUAS, boa parte das famílias que eu atendi eram com problema com a escola, que as crianças foram expulsas da escola porque era um problema, ou que assinaram um termo de responsabilidade para a criança ficar 2 meses em casa. E aí, quando se tem um diagnóstico, aí pode ficar em casa porque não vai perder o ano. E aí não se faz nada no sentido de incluir a família. E a família se sente culpabilizada por não dar conta de acompanhar o seu filho, de desenvolvimento dele, porque os equipamentos públicos cometem violência institucional todo momento quando não tentam fazer diferente. Muito bem. Alguém mais? Contribui aí. Boa noite. Tentando contribuir um pouquinho em relação à medicação. Quem está falando? A Rosivane. A medicação a gente perpassa, né, o nosso cotidiano de trabalho. Eu acho que em qualquer espaço eu trabalho na saúde e vejo muito bem essa situação, né? Tanto no sentido das intervenção terapêutica, né, como no âmbito da escola, né? Como no espaço que eu trabalho, a gente trabalha com pessoas com deficiência, então essa situação da medicalização acaba sendo uma rotina e sendo algo que se torna comum, né? E na escola também eu vejo essa situação, porque a gente também participa de reunião e faz visita na escola para a gente entender o contexto dos alunos e da família, para a gente conseguir também intervir, e a gente vê essa situação, né? Que os professores trazem para a gente também, quando determinado aluno está medicado, a gente consegue trabalhar com ele tranquilo, e se não está, não tem como trabalhar, né? Então, eu acho que essa situação é algo que está posto e que está bem difícil da gente desconstruir, né? Bem.
Só posso, é que a Rosivane tinha botado ali no chat também a questão de, para ter acesso aos direitos, né, que é necessário que se apresente laudos e diagnósticos. E, sim, isso é bastante importante, mas é que nessa questão especial da educação tem uma lacuna pela questão de os alunos de transtornos, desses transtornos que vêm, de dislexia e tudo, eles não são vistos pelas políticas assim, né? Então, eles não entram e eles pegam esse rótulo e ficam na escola, né? É difícil porque a gente não consegue nem a garantia de direitos. Por exemplo, lá na escola a gente tem professor de educação especial, que vão atender somente os alunos público-alvo da educação especial. Eles não atendem os alunos com dislexia, por exemplo. Então, tem uma complicação nessa questão do diagnóstico, né? Não, eu trouxe essa situação, Sofia, porque no serviço que eu trabalho, e aí em Florianópolis existe, né, o Centro Especializado em Reabilitação, que é o CCR, né, e eu trabalho no CER de Blumenau, que é a mesma linha, né. Então, para ser inserido nesse serviço, ou ele precisa ter um diagnóstico, ou então ele está em fechamento, né? Porque ali no centro a gente faz fechamento de diagnóstico, né? Então, para a família, o assistente social, para ter acesso a direito, infelizmente precisa de um laudo. Por exemplo, se a família quer acessar o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, sem um diagnóstico não vai conseguir acessar. Se você quer acessar uma política pública sem ter um diagnóstico, muitas vezes não consegue acessar. E sala de recurso multifuncional, né, aqui em Blumenau mesmo, para fazer avaliação, para acessar, precisa de um diagnóstico também. Então, quando eu trouxe o diagnóstico, seria nesse sentido. Sim, não, eu entendi, Rosivane, é só para trazer mesmo isso, né, que tem essa questão, mas, por exemplo, a dislexia não tem direito, né, à sala de funcional, por exemplo, e aí ele é aquela questão, entra, tem o diagnóstico, mas não consegue acessar todas as possibilidades. Mas sim, eu entendi o que você quis colocar, eu achei interessante. A Cláudia coloca que trabalha num abrigo institucional e a medicalização se faz presente. A maioria dos acolhidos na instituição, para alguns trabalhadores e técnicos, a medicação salva. E às vezes já vem com determinação judicial. Interessante. Mais alguém? Falar sobre essa primeira questão aí? Sofia, assim, quando nós buscamos pelo um diagnóstico, nós já não estamos rotulando a criança, procurando um tratamento, informando aos pais, porque eu vejo hoje, no meu serviço, muitos pais procurando a neurologista, acarretando uma fila de espera muito grande, para depois poder procurar o famoso remédio Ritalina, né? Que hoje já vem na boca dos pais, os próprios pais rotulam a criança, né? E eu também vejo que, às vezes, parte dos professores isso, porque hoje não existe mais dizendo que a criança é agitada, ou outros termos, eles já dão um termo médico, querendo ou não. Isso o professor me tinha me perguntado se no congresso hoje, né, como tinha sido, e até foi uma fala que surgiu no congresso com relação a esse tempo de pandemia, né, e que a gente está vendo os professores muito capacitados e tudo, e daí eles se capacitam até para isso, né, Luiz? Eles trazem até os nomes já, eles realmente já trazem o diagnóstico quando trazem essas suspeitas. E isso realmente acarreta para o serviço de saúde, né, uma grande questão. A entrada da fonoaudiologia, por exemplo, na escola, é uma tentativa de diminuir essa fila e essas demandas pelo serviço de saúde. Como assim, Sofia? Me interessou isso aí agora que você falou, essa frase. A entrada da fono nas escolas é uma tentativa de diminuir essa fila? Como é que é isso? Pela questão assim, né, a gente pensa que a entrada, né, a fonoaudiologia dentro da escola tem o papel de promoção de saúde, promoção de aprendizagem, com essas ações voltadas para a coletividade. Então, assim, o papel que eu tenho lá não é chegar e encaminhar para a saúde, mas é tentar buscar estratégias junto com a educação de fazer com que aquele estudante tenha uma boa evolução, um bom aprendizado, né? Então, isso diminuiria
a fila, por exemplo, de encaminhamentos para um serviço de reabilitação da fono, de terapia da fono. Esses seriam os papéis. Para fazer assim. Como? Desculpa. Quem é que falou para você fazer assim, desse jeito? Bom, o Conselho tem várias normativas sobre o papel da atuação do fonoaudiólogo na educação, né? E daí é por isso que a gente vai se guiando na atuação, que eu vou me guiando, né? Tá, mas isso aí o que eu estou perguntando é o seguinte, aí as fono que estão aí também, Ana Lígia, Marina, pode ajudar também. Você está seguindo porque a sua ética, é o seu conselho que diz isso, porque você falou assim, a entrada da fono na educação foi para diminuir essa demanda, seria uma coisa desmedicalizante, na verdade, seria menos medicalizante, seria promoção de saúde, coisa e tal. Mas isso vem da sua cabeça, porque a minha pergunta, o que está por trás da minha pergunta é o seguinte, existe então um esforço da gestão para melhorar essa situação da medicalização? Eu vou dizer por que eu estou fazendo essa pergunta. Quando a gente discute medicalização, a discussão é muito pessimista. Agora mesmo na nossa discussão, aí eu já ouvi 2 vezes a palavra, é muito difícil desconstruir isso. E esse pessimismo tem razão de ser, porque as forças são enormes, a pressão para você medicalizar é enorme, da indústria farmacêutica, da cultura medicalizante, que não é só da saúde, a cultura está na família, está em todo lugar, a cultura foi implantada na cultura como um todo. A nossa cultura é medicalizante. O padrão de cultura que nós seguimos é medicalizante. Qualquer coisinha você toma um remédio. E isso vai tornando mais fácil você aceitar que todo mundo tenha um motivo para tomar um remédio. E aí você vai aumentando isso, vai expandindo para coisas muito perigosas. Então, aí você diz, não, mas aí as fonoaudiólogas foram chamadas para a escola para diminuir a demanda. Então, quer dizer, eu estou tentando entender assim, alguém da política de saúde colocou as fonoaudiólogas lá para isso, que pode ter sido por engano. Eles podem ter colocado as fonoaudiólogas lá para os fonoaudiólogos para medicar mais. Ou colocaram sem pensar o que estão fazendo. É isso que eu queria ver, se você tem alguma ideia sobre isso. Você acha que a gestão, o Ministério da Saúde, ou lá, não sei quem resolveu colocar os fonoaudiólogos na escola, o MEC, a tua leitura, você já pensou sobre isso? É um avanço do ponto de vista de terem tentado realmente fazer algo para promoção, ou por acaso eles botaram vocês lá e na cabeça de vocês é para fazer promoção? Não sei se a minha pergunta ficou clara. Eu acho que eu entendi, professor. Deu para entender? Acho que sim. Entendeu? Assim, como é que você vê isso? Então, para mim, tem 2 questões, né? Porque, primeiramente, foi como eu, Sofia, fui parar na escola Colégio de Aplicação, que é uma ideia totalmente controversa com o que seria a atuação da fonoaudiologia na escola. Porque lá, como eu comentei ali no início da apresentação, se teve uma liminar para que profissionais da saúde entrassem na escola para fazer os atendimentos dos alunos público-alvo da educação especial. Mas o que acontece é que os nossos conselhos, de forma geral, vetam isso. Então, eu não posso fazer um atendimento lá dentro da escola, sendo que a escola é uma escola regular, né? Até existe a atuação do fono em atendimento na questão da escola especial, mas a nossa escola é uma escola regular, que segue a perspectiva inclusiva. Então, a gestão do colégio, digamos assim, não foi uma escolha, né? Eu me colocar ali. E aí, para ter práticas medicalizantes ou algo que fosse. Quando eu chego na escola, no momento que eu chego, o que se espera é que eu atenda. E aí eu preciso explicar que não é o meu papel ali. E aí, o segundo momento, querem que eu encaminhe. E aí eu também preciso tentar lutar contra essa maré. Daí isso seria uma parte mais específica da minha atuação, né, do meu trabalho mesmo. Com relação mais abrangente, que a pessoa pergunta... Mas isso aí, peraí, que isso é importante. Isso é uma coisa, mas não deve ser só com você que aconteceu isso.
Ah, não. Não, é a fala de vários fonoaudiólogos que entram na escola, né? E querem que tenha atendimento. Em alguns lugares foi feita essa judicialização e obrigaram as escolas a ter fonoaudiólogos com a ideia de que eles iam atender. É isso? Não, eu não sei, professor, com relação a outros lugares, porque como a nossa escola é federal, é diferente, é muito diferente como funciona, sabe? Porque nas outras escolas, as fonos que atuam, elas vêm da Secretaria da Educação. Elas são da educação mesmo, né, da secretaria, e aí elas fazem essa parceria ali com as escolas, esses atendimentos nesse sentido. Mas, pela ideia, se elas fazem atendimento nesses outros lugares? Não atendimento, né, teoricamente, porque é vetado, mas, assim, a gente sabe que tem casos de que fazem atendimento. Não deveria, mas... Tem um núcleo que dá suporte para a educação, onde tem fono e outros profissionais, psicólogo, que dá um suporte para as escolas, mas fica numa briga, dependendo da gestão que está na prefeitura, vira um núcleo de atendimento. Dependendo da gestão, é o núcleo de matriciamento das escolas e discussão dos casos. E colaborando com a Sofia, não é só a fono que está para mudar esse processo de medicalização. O Conselho do Serviço Social e da Psicologia estão tentando, via projeto de lei, aprovar a inclusão desses profissionais na escola para vir desconstruir essas práticas também. Oi, boa noite. Na verdade, o Serviço Social e a Psicologia já tem um projeto já que foi implantado, né? Ano que vem, espera-se que esses profissionais estejam na educação, né? Ele já foi aprovado e tem um ano para regularizar, né? Esse ano é o ano de regularização e ano que vem é para esses profissionais estar atuando na educação também. Mas você acha que eles vão ser chamados para atuar para fazer o quê? Qual vai ser o mandato? Na verdade, cada profissional da sua área tem a sua atribuição específica, né? Eu, enquanto assistente social, em qualquer espaço que eu estiver, eu não posso fazer terapia, né? Isso não é minha atribuição. Então, a psicologia tem a atribuição dela, na escola a gente seria no sentido de orientação, né? E trabalhar esse processo de inclusão, né? Que a gente vê que é bem difícil, que sem uma equipe multiprofissional se torna cada vez mais difícil, né? E essa situação também que a Daiane trouxe, né? De ressignificar, né, esse processo que já está perpassando a nossa realidade, né? Da medicalização, como o professor trouxe, né? Que hoje em dia a gente mesmo se automedica, né? Se você tá com uma dor de cabeça, você nem procura imaginar o que possa acontecer. Você vai lá e toma um remédio, né? No chat tem alguns comentários, posso ler? Por favor. A Suzane coloca: eu atendi um paciente que foi encaminhado pela escola devido a alterações de comportamento de aprendizagem. Durante o processo de fechamento do diagnóstico, eu presenciei o início do uso da medicação e percebi que mudou completamente. Ele tinha muito mais problemas de comportamento do que de aprendizagem em si, mas depois da medicação, ele se tornou uma criança apática e nenhuma das vezes eu consegui atender ele no período matutino devido ao horário da medicação, pois ele vinha muito sonolento. O Paulo faz 3 perguntas para tentar contribuir. Tenho 3 perguntas. Quando houve a chacina do Realengo no Rio de Janeiro, liberaram atendimento do profissional de saúde dentro da escola. 1. Como você vê a lógica da urgência? Ela atrapalha ou ajuda? 2. Como é possível contribuir nos espaços escolares para a redução do uso de medicamentos? Acompanhamento terapêutico? Pode? 3. Como a fono e a psicologia podem escapar do positivismo que torna essas profissões cada vez mais próximas da clássica medicina do biopoder? Aí a Ana... Ô, Sofia, esse que o Paulo é teu amigo, hein? Pois é. Esse é meu projeto de pesquisa, eu acho, o Paulo. Aí a Ana... Já vou te falar. Resolve esse problema todo que o Paulo colocou aí pra gente. Queremos a tua solução agora. Eu tenho mais questões. Tem mais? Leio tudo, depois fala. A Ana Lígia coloca: para mim, a fono educacional, nesse papel de medicalização, está para ressignificar a patologização da infância. O nosso conselho não permite atendimento em ambiente escolar devido ao fato de não ser um ambiente considerado terapêutico, no sentido de não ter um lugar preservado para a criação de um vínculo e sigilo do atendimento fonoaudiólogo.
O Luiz coloca, como estão hoje as crianças que utilizam esses medicamentos do passado, quando foi iniciado o seu uso no Brasil? Aberto para as discussões. Vamos lá, mais pergunta do Paulo, Sofia. Então, Paulo, bom, é que você está trazendo também um contexto específico, né? Você perguntou como você vê essa lógica de urgência, se ela atrapalha ou ajuda. Eu acho que é uma questão diferente, né? Porque se tem como eu posso falar? Uma situação que está provocando essa necessidade, né? E aí, você diz a questão do profissional da saúde, que acho que alguém falou também do núcleo, né? A Daiane falou, que é diferente o profissional da saúde e o profissional da educação, né? Porque isso existe, né? A questão, por exemplo, do programa saúde da escola, e aí o fono vai para a escola para fazer a triagem. Então, depende. A gente pode ser o profissional da saúde, e aí nesse caso do núcleo de apoio, também, ele provavelmente é um profissional da saúde que está dando apoio aos encaminhamentos que vêm da educação, né? Agora, a minha grande questão é estar dentro da educação e fazer esse papel de saúde, né? Que é complicado, porque é uma construção. O meu processo formativo é da saúde. Então, como que eu chego ali na educação e tiro isso de mim, sabe? É muito diferente. E, ao mesmo tempo, eu não posso tirar totalmente, né? Porque eu preciso dos meus saberes para conseguir atuar nessa demanda específica. E você traz como a fone e a psicologia podem escapar do positivismo que torna essas profissões cada vez mais próximas da clássica medicina. Então, eu quero estudar isso. Eu quero entender como que a gente pode fazer para mudar essa lógica mesmo, sabe? Ali na escola, a gente tem... sorte, mas a gente tem profissionais que atuam, porque aí o professor tinha perguntado da questão se é porque o conselho manda ou porque eu quero fazer desse jeito, né? E aí tem a questão das teorias que a gente segue, né? Então, eu, por exemplo, sigo uma teoria que vai entender muito mais a questão socio-interacionista como provocadora do desenvolvimento do que outras questões. E aí, lá na escola, a gente tem uma equipe que trabalha muito nessas abordagens. O psicólogo lá, por exemplo, também não encaminha os estudantes. Ele tem uma postura que segura isso, sabe? Então, é claro, eu não sei como dizer como nós, como profissão como um todo, mas... eu acho que a gente precisa ir discutindo isso e pensando mais sobre isso também. Mas a questão é muito interessante, porque e a questão que a Annali já falou um negócio ali também, que eu acho que entra nessa discussão, mas essa questão é interessante porque você pensa, uma das perguntas que você pode fazer, ou se fazer, né, o que o psicólogo vai fazer na escola, então? Quer dizer, acho que foi a Marivane falou antes ali, que já tem lugares que o psicólogo e o assistente social já vão entrar na escola. Florianópolis é um deles. Florianópolis, eles estão querendo acabar com o matriciamento, na verdade é isso, e aí eles não têm onde botar os psicólogos. Então vão botar tudo na escola, botar nas escolas. Não é uma coisa planejada, não foi pensado assim, vamos fazer, legal, porque os psicólogos vão ajudar na escola, seja com a psicoeducação, a psicopedagogia, não foi isso. Eles não têm onde botar os psicólogos são tudo concursados, não pode botar na rua, eles resolveram aproveitar e botar na escola. Aí o que esses psicólogos vão fazer lá? Essa é a grande questão. Porque se depender da cabeça de cada um, e depender da demanda, quer dizer, você entra numa escola em que a diretora quer mais que... Como a outra falou ali, bota os caras tudo sonolento. Porque é melhor sonolento de manhã e não poder nem conversar do que fazendo um monte de bagunça. E ela vai pressionar para isso. Você entra em uma outra escola, como lá onde você está, Sofia, você tem uma equipe em que as pessoas trabalham com uma abordagem socio-interacionista. Então você vai ter uma outra abordagem. A grande questão que vai mudar a vida da criança é a sorte de onde é que ela mora. Se ela morar perto dessa escola socio-interacionista ou entrar nessa escola, ela vai ser um ser humano. Se ela der o azar de cair numa escola em que a psicóloga resolve encaminhar todo mundo
o psiquiatra, porque acha que todo mundo tem TDAH, ele vai ser outro tipo de ser humano. Se ele tiver um diagnóstico, se ele estiver procurando a família, que a família está sempre pronta, muitas vezes, as famílias, por conta da cultura medicalizante e por conta da falta de informação, muitas famílias realmente pensam que seus filhos precisam tomar remédios. Eu não acho que elas fazem por mal. É porque meteu-se na cabeça das pessoas, isso é muito perigoso, né? Mas é o que acontece, vai metendo na cabeça das pessoas que, olha, se o seu filho é diferente, cuidado, quanto antes você cuidar disso, melhor, coisa e tal, quanto antes você fizer o diagnóstico, melhor, e a pessoa fica buscando, olha, o que meu filho tem? Meu filho é muito agressivo, e você tem muito mais isso do que uma cultura de dizer, olha, seu filho pode ser muito agressivo porque vive num ambiente muito violento, está aprendendo com alguém, ou porque tem problema na família, ou lá o que seja. Isso não é tão enfatizado na cultura, entende? Então, por isso que eu perguntei, e a minha insistência na pergunta é para ver como é que está esse direcionamento, se ele é mais numa direção, mais em outra, ou se são realmente várias forças em luta. Porque se são várias forças em luta, eu acho que o nosso prognóstico pode ser um pouco mais otimista, porque tem várias forças em luta. Então, o conselho está numa luta boa, de repente dizendo, olha, é assim que a gente age aqui, coisa e tal, apesar que a gente sabe que os conselhos mudam. Né? O conselho elege um outro conselho com um outro pensamento e o outro conselho começa a botar um monte de resolução medicalizante. Aí como é que faz? Mas a gente tem que ter uma leitura de como é que está a situação atual. Era isso que eu estava puxando com a minha pergunta. Né? Como é que a gente vê? Porque a gente sabe que o Brasil está, no momento, em termos de saúde, numa direção ruim. Não é uma direção essencial, porque nós temos ainda muitos profissionais, como vocês, inclusive, que eu estou ouvindo, que têm um compromisso, um comprometimento com a saúde pública, com a promoção da saúde, com a filosofia da saúde voltada para o desenvolvimento saudável, coisa e tal. Mas o direcionamento que está tomando desde aí 2013, 2014, já começa a fazer um certo efeito, é contrário a tudo isso. No sentido de desconstruir, na verdade não é nem de desconstruir, é de destruir tudo isso. Então, eu estou perguntando, porque como eu não estou na ponta, não estou na escola, vocês podem ter um panorama, uma leitura legal disso aí. Quer dizer, vamos ser realistas. É claro que a gente quer reclamar da vida, porque está todo mundo muito chateado com tudo. Mas friamente, em nível de pós-graduação, olhando para fatos, que essa é a diferença da pós-graduação. Né? Pós-graduação é o lugar onde a gente deve aprender a ser crítico. E crítico não é no sentido de fazer crítica no sentido corriqueiro. Ser crítico quer dizer pesar os fatos reais e não simplesmente usar bom senso, chamado bom senso. Dentro dos fatos que a gente está vendo, por exemplo, que vocês estão descrevendo aí, demandas tais, e nós temos sugestões tais de tais e tais instituições. Quer dizer, o conselho sugere isso, a escola demanda isso, as famílias têm demandado isso, em algumas escolas acontece isso. Tudo isso que vocês falaram aí é riquíssimo. Para a gente poder ter os fatos que podem nos dar uma ideia do que realmente a gente pode pensar que está sendo interessante nesse processo, o que realmente não tem solução, se é que alguma coisa não tem solução, e o que está melhorando, nesse sentido. Aí acho que a gente podia até ir lá na segunda pergunta sua, Sofia. Lê lá a pergunta de novo para o pessoal, para estimular o debate. Qual a sua relação enquanto profissional com a busca e construção de diagnósticos? Olha aí. Essa é uma pergunta que você pegou pesada aí, Sofia. Você pegou pesado com o pessoal aí. Eu começo por mim até. Eu pego pesado comigo. Qual é a sua relação como profissional? Enquanto profissional com a busca e construção de diagnósticos. Olha aí, vamos lá. E aí a gente tem que dar um passo atrás, complementar o que eu estava falando ali também, que uma coisa é você
utilizar o diagnóstico e a medicação quando adequado. Outra coisa, nós estamos falando de um nome que a gente deu para dizer que não é isso que a gente está falando. Quer dizer, tem gente que tem TDAH. A gente acredita, né, tem que ter isso em mente. Ó. Tem gente, tem crianças, tem pessoas que têm transtorno de déficit de atenção significativo, que impede a pessoa de realmente fazer o aprendizado. Agora, o que a gente está presenciando, que a gente desconfia, é que estão diagnosticando inapropriadamente. Quer dizer, muito mais do que seria. Tem muita criança que não tem TDAH, são crianças apenas agitadas, são crianças apenas inquietas mesmo, levadas, como se dizia, e estão sendo diagnosticadas, e aí estão sendo medicalizadas. Isso é crime. Isso é criminoso, isso é um crime contra a humanidade. Quer dizer, você está impedindo essa criança de se desenvolver, você está tirando a oportunidade dela na vida. Então tem que fazer também essa ressalva para não dizer, nós estamos condenando tudo quanto é diagnóstico e tudo quanto é medicamento. Então acho que essa pergunta da Sofia aí é muito boa para suscitar uns comentários, uns debates aí. Qual é a sua relação com esse negócio de diagnóstico? É isso que você perguntou, né, Sofia? Isso. Bem, eu posso falar? Vou deixar a Mari que ainda não... Estão me ouvindo? Oi, Mariana. Oi, eu queria fazer um comentário nessa questão para a gente, que eu acho que é importante também, como o professor Walter falou, não entrar numa negação, né, de que não existem os transtornos e que a medicação também não tem o seu papel, né, mas tem um livro bem interessante que eu acho que é fundamental para a leitura, para que a gente lê na saúde mental, o professor já indicou na disciplina passada, que é a Anatomia de uma Epidemia, que é do Robert Whittaker, que ele traz uma pergunta muito importante, que ele fala desse paradigma do tratamento baseado nas drogas, né? Que ele pode estar alimentando essa epidemia, né, de transtorno mental. Então, assim, ampliando um pouco, não só nas crianças, mas assim, nos adultos, que a gente tem a constatação, por exemplo, no Brasil, quase 50% da população tem um diagnóstico de algum transtorno mental, né? Então, assim, será que a gente tem tanto transtorno mental assim, né? Será que essa quantidade de transtorno está a serviço de alguma coisa, né? De uma indústria? Ou que, assim, é uma coisa... Eu acho que é para se pensar, e também eu falando do lugar de profissional da saúde como psicóloga, né, do uso do diagnóstico, é bem difícil que a gente está vivendo num momento que tem essa lógica biológica, né, que passa, mas não é muito, é mais da ciência humana, da história. Eu vejo as pessoas chegam na clínica e não querem mais passar pelo luto, não querem mais sofrer, perdem uma pessoa querida, aí elas querem tomar um medicamento, porque elas querem passar mais rápido pelo sofrimento. Então é difícil para a gente também, enquanto profissional da saúde, que tem uma visão mais filosófica e mais humana da vida, né, trazer um outro entendimento, porque a pessoa já chega com essa a tolerância está menor, né? Não sei se vocês percebem isso também, mas eu vejo isso. Eu me formei em 2012, né? E isso veio, já comecei a trabalhar no consultório, numa clínica primeiro. Então, assim, vem isso cada vez mais, assim. Daí eu também lembro daquele, eu acho que é sociólogo, né? Aquele que tem muita coisa, modernidade líquida, o Bauman, né? E que traz muito essa questão da atualidade, da modernidade, né? Que a gente vê para diagnosticar um transtorno hoje em dia, é muito criterioso o diagnóstico, né? Não é qualquer pessoa que tem TDAH, não é qualquer pessoa que tem um transtorno de personalidade, né? Banalizou bastante, mas se a gente for perceber esse último DSM-5, por exemplo, que ele traz a questão dos traços e dos espectros, né? Sai daquele modelo de tem ou não tem, né? Então, assim, ficou mais subjetivo, mas também, por um outro lado, né, traz uma questão muito mais de estar bem mais apto para trazer um diagnóstico, né? E também, assim, como vem o tratamento agora? Já precisa diagnosticar?
né? Se a doença é multifatorial, qual é o olhar que a pessoa tem. A gente trabalha também com essas novas abordagens, então já sabe que o uso, eu estou falando um monte de coisa, né, gente? Mas assim, que o uso prolongado de medicamentos, né, traz um prejuízo, né, a longo prazo. Então, assim, são muito para se pensar essa questão, é muito, muito bacana, assim, para estar se debatendo. Muito bem. É. Mais alguém? Eu posso... Oi. Pode falar, Não, eu ia... agora que eu ia comentar, porque a pergunta era a relação nossa em relação à construção de diagnósticos, né? E para mim, como terapeuta ocupacional, é indiferente o diagnóstico da pessoa. Para mim, nunca fez sentido, assim. E eu tinha uma briga no CAPES justamente por isso. Porque eles tinham uma questão lá fez o acolhimento para fazer as RAS, uma questão bem burocrática, tem que ter CID. E aí, quem fez o acolhimento tem que botar o CID. E eu, como que eu vou botar o CID se eu não sou médica? Entendeu? E aí era uma briga constante, assim. Porque aí vinha a secretária, eu não posso digitar isso aqui porque não tá com o CID. Só que eu que atendi, eu não tenho como botar CID. Eu não sou médica para dar diagnóstico, sabe? E o meu diagnóstico ele é ocupacional, é funcional, ele não é médico. Então eu já tenho uma brigas em relação a isso. Mas é como a Mariana disse, assim, a gente tem um monte de olhares para isso, né? E dentro da escola, mesmo eu tenho visto que as pessoas não têm mais paciência com a criança. A criança não pode mais ser criança. Porque a criança não pode pular, a criança não pode gritar, a criança não pode correr, a criança não pode fazer nada. E aí as crianças são muito agitadas, né? Ou é a gente que está sem paciência. Eu sempre faço essa questão. A criança que é agitada é a gente que é sem paciência, a gente que é imediatista, que é tudo para ontem. E a criança está tentando se entender nesse mundo todo e a gente vai lá e dá um remédio para a criança ficar quietinha. Então, eu fiz uma disciplina semestre passado sobre esse assunto também, né? E aí eu tenho bastante coisa assim, que a gente já discutiu em cima disso também, mas queria trazer essa questão do diagnóstico, que era a tua pergunta. Paulo, que queria falar, tentou algumas vezes, não falou, pode falar. Assim, muito feliz com essa apresentação da Sofia. Autores aí que eu não escutava há um bom tempo. E essa segunda pergunta que me vem como um analisador, né? Cara, eu falo o seguinte, eu já produzi muito diagnóstico, muito, assim. Uma época que eu trabalhei no Hospital Geral, no município, lá no Rio, no município menor, né, Maricá. E no Hospital Geral, todo caso que chegasse ali, que fosse de saúde mental, tinha que passar por mim e uma técnica de enfermagem. A gente era dupla dinâmica, né? E só tinha gente. Então a gente precisava articular com um médico que não queria medicar, e aí a coisa era inversa, né? A gente tinha que lutar pela medicação, porque os casos chegavam em crise mesmo. E para agilizar um pouco alguns procedimentos, eu tinha que usar o CID-10. Então, houve no meu percurso, né, essa, vamos dizer, composição de instituição e demanda e minha função enquanto psicólogo, e acho que foi importante para mim viver aquele momento, para eu depois também decidir que eu não queria mais fazer aquilo, né? Porque era terrível, eu tinha que escutar o paciente ali, eu acho que, e aí paciente, né, que já é um termo horrível, durante 30 minutos e sair dali no mínimo com um HD, né? Que é a hipótese diagnóstica. Então eu andava com CID-10 e andava com um livro de psicopatologia de um antropólogo aí, que eu achei que era o menos ruim, né, vamos dizer. Então, muito bacana essa pergunta, e eu posso dizer que hoje, há alguns anos, eu evito ao máximo dar um diagnóstico, gerar um CID-10, isso para qualquer pessoa. Assim. Às vezes até na família, alguém pergunta, o que você acha que fulano tem? Cara, eu posso falar várias coisas, menos uma hipótese diagnóstica. Então, boa pergunta.
Como fono, também sou muito chamada para isso, de que acha que fulano tem. E eu também tenho essa questão, né, de tentar esperar, fazer as pessoas analisarem também como que está o ao redor deles. Achei muito importante o que você falou, Paulo, porque é uma experiência vivida, né? Você tinha que dar o diagnóstico por uma demanda, que te obrigava a dar um diagnóstico, e alguém falou aquilo ali, né, para você ter um benefício, BPC, por exemplo, você tem que ter um diagnóstico, senão você não obtém o benefício. Então vejam como é um círculo vicioso. E a Mariana trouxe um autor aí que eu acho que é importante, realmente, todo mundo que está trabalhando em saúde mental, atualmente, se quer entender o panorama atual do negócio da medicação, tem que ler esse livro. É um livro que é imprescindível atualmente. Eu não sei nem se ele está na nossa biografia ali. A gente acabou não botando muito livro, Daiane. Eu não sei se lá na nossa biografia tem, mas se não tiver, eu vou botar o nome lá, a referência. A gente bota lá no Saiba Mais. Botar ele essa semana, porque é o do Robert Whittaker, que é a anatomia de uma epidemia. Aí que epidemia é essa? Bom, você pega, se o Paulo tinha que dar um diagnóstico para todo mundo que entrava, como ele falou, e aí a gente reproduz isso aí, multiplica por 100 mil pessoas que trabalham em hospitais gerais e tem que dar diagnóstico a todo mundo que entra, significa que você vai colocar milhares de pessoas com diagnóstico e uma boa parte dela talvez não tivesse diagnóstico nenhum. Você vai dar um diagnóstico ou porque a pessoa precisa, e você acaba sendo cúmplice disso, porque você quer ajudar a pessoa, se ela não tiver um diagnóstico, ela não consegue o BPC dela, se não tiver o diagnóstico, não consegue o auxílio tal, se não tiver o diagnóstico, não consegue, às vezes, nem atendimento no CAPS, tem CAPS que não atende se o cara não tiver diagnóstico. Ou você faz o diagnóstico porque você acredita também que você tem que cumprir a RAIS, né, como falou ali, a coisa do SUS ali do número de procedimento. O procedimento não vale se não tiver um diagnóstico. Então você é obrigado a dar um diagnóstico a uma pessoa que pode não ter um diagnóstico. Então veja os números, quando você fala em populações, os números que você traz ali, se você atendeu e deu 8 diagnósticos hoje, entendeu? 4 pessoas de manhã, 4 de tarde, deu 8 diagnósticos. Vamos supor que só 5 pessoas tivessem possíveis diagnósticos de alguma coisa e 3 não tivessem. Vou pegar bem baixinho assim. São 3 pessoas por dia, 5 dias na semana. São 15 pessoas na semana, 60 no mês, para um profissional. Aí você multiplica isso por 1.000, para deixar por baixo. O Brasil é muito maior, você pode multiplicar aí por 50 mil, por 100 mil. Então você tem aí 60 por mês, multiplicando por 1.000, você tem 60 mil diagnósticos desnecessários por mês. Entende o tamanho do problema que você começa a viver? E se você tem um diagnóstico, você tem uma receita, possivelmente. Qualquer diagnóstico que você dá hoje em dia, é quase que certo que o cara vai ganhar uma receita. Aí você tem realmente um número de milhares, que vai chegar a milhões de pessoas com diagnósticos e com receitas. Aí você pega isso nas escolas, você pega isso na infância, você pega isso na juventude, você pega isso nos adultos, você pega isso nos idosos, você pega isso nas mulheres, aí você pega isso nos homens, você vai ter assim, os números vão ser estratosféricos. É isso que o Robert Whittaker mostra, porque ele fez uma pesquisa bem detalhada, ele mostra esses números. É impressionante você ter essa visão. Porque às vezes a gente está fechadinho no nosso CAPS, que é pequenininho, trabalha 10 pessoas, você vê, passam por ali 150 pacientes por mês, você não tem noção do que é a explosão epidêmica de diagnóstico e de medicações que estão sendo tomadas desnecessariamente. Não estou falando dos necessários. Estou falando dos desnecessários. Por que existe essa diferença? Porque é muito difícil você chegar e convencer um sistema que está voltado para o diagnóstico, que te exige, te demanda que dê diagnóstico às pessoas, e não dar o diagnóstico. Você acaba sendo perseguido quase. A
pessoas começam a fazer uma pressão, e não é só pelo seu chefe, não é só pelo coordenador, nem pelo Ministério da Saúde, nem pelo secretário de Saúde, é pela família e, às vezes, pela própria pessoa, que também vai para ali e quer que você diga, doutor, o que é que eu tenho? E se você não diz, você é tomado como um cara que não entende nada, não sabe nada, porque você não deu um diagnóstico. E tem muita gente que quer tomar o seu remédio, quer arrumar um remédio. Ela não faz noção, muitas vezes, que aquilo pode ferrar para o resto da vida com a criança, ficar tomando remédio para o resto da vida. Os males que a Ritalina causa para as crianças, os efeitos colaterais. Então, esse negócio de medicar é sempre, toda substância que você vai colocar dentro do seu corpo tem que ter uma avaliação muito séria dos benefícios e dos malefícios. Você vai botar uma substância no seu corpo, que é psicoativa, psicotrópica, que vai lhe criar problemas, certamente, qualquer substância psicotrópica vai lhe criar problema. Mas se você vai ter um benefício maior do que o problema que vai ser criado, você tem uma justificativa. Não, o cara precisa dessa medicação, porque sem isso aqui, apesar que isso aqui vai causar um certo problema, uma sonolência, uma secura na boca, uma impotência sexual, seja lá o que for, que vai causar, mas se ele não tomar isso, ele morre. Então, tem que tomar. É o peso do benefício com o malefício. Agora, o que é cruel é as pessoas se acostumarem a normalizarem o ato de passarem remedinhos que acham que não tem efeito nenhum, como, por exemplo, o diazepam, os tranquilizantes menores, que você acha que, bom, pelo menos um diazepamzinho o cara vai levar para não dizer que não dei nada. Como se o diazepam não fosse uma medicação que, tomada a longo prazo, como geralmente é tomado, por anos e anos e anos e anos, todos os dias, não causasse problema nas pessoas, quando a gente sabe que causa. A gente sabe que tem efeitos cardíacos, a gente sabe que tem efeitos sobre o funcionamento cerebral, a gente sabe que tem efeitos sobre o desenvolvimento da pessoa, causa problemas. Só deveria ser dado se realmente não tem outro jeito, o cara tem que tomar, não tem jeito. É essa diferença que me parece que está banalizada. Eu não vejo esse critério tão rigoroso que deveria ser, que a gente se acostumou a achar que não, remedinho não vai fazer mal nenhum. Só um remedinho, só ali um tranquilizantezinho. E aí você dá ali aquele frontal 2 miligramas, um diazepam de 5, aí dá para a criança um neuleptil 2 gotas, como se isso fosse uma coisa que não fosse danificar o fígado, danificar os órgãos internos, danificar o funcionamento cerebral, atrasar o desenvolvimento da pessoa. É uma coisa incrivelmente banalizada e ruim. E o Robert Whittaker mostra esses números, vocês têm que ler. É um livro imprescindível, é um livro recente, e vocês têm que conhecer isso aí. E é importante, porque o Robert Whittaker é americano, em parte, na minha visão, isso que a Mariana falou, que as pessoas não querem mais, não têm mais tolerância para sofrer. O ser humano quer coisas que, inclusive, acabem com o sofrimento, seja ele qual for. Eu não quero sofrer, nem se minha mãe morrer, eu não quero sofrer muito com isso. Passou de 2, 3 dias, alguém já diz, não, mas dá um remedinho que está muito... morrer. Se a pessoa que eu amo morre, se meu filho morre, eu vou sofrer, cara. Tem jeito. Eu posso ser consolado, eu posso me agarrar com qualquer coisa, eu posso ter fé, mas eu vou sofrer. Mas as pessoas não estão tendo tolerância para sofrer. Quando o sofrimento é desmesurado, às vezes precisa de uma ajuda qualquer, mas as pessoas estão quase que caindo na normalização de que qualquer sofrimento deve ser tratado pelo psicólogo, pelo médico, não mais pelo amigo, pelo padre, pelo cunhado, pelo irmão. O tratamento disso, que já é um nome errado, é o tratamento, a maneira de lidar com isso passa a ser o psicólogo, passa a ser o médico, passa a ser o medicamento. É isso que a gente está chamando de medicalização. É isso que a gente tem que olhar e diferenciar. E é importante fazer essa diferenciação, porque vocês, quando fizerem essa discussão em lugares que defendem a medicalização, vocês vão ser desqualificados. Vai ter sempre um lá que vai dizer, mas você é contra a medicação.
Mas ninguém é contra a medicação. Você é contra a medicação, ninguém é contra a medicação. Ninguém é contra a luz elétrica. Ninguém é contra os óculos, entendeu? São coisas, não tem. A medicação não é boa nem ruim, é uma coisa. Você pode ser contra ou a favor o uso errado da medicação. E é isso que vocês têm que, quando vier essa desqualificação, deixar bem claro, porque os caras desqualificam, colocam a coisa numa forma de diálogo que parece uma disputa. Você estaria defendendo que não deve haver remédios e os outros estariam defendendo que deve haver remédios. Isso é uma bobagem, você não pode nunca cair nessa armadilha. Porque essa é uma estratégia para desqualificar quem está tentando trazer uma atitude racional correta para análise das coisas. Eu não sou contra nem a favor de medicação. Medicação é uma substância, eu não posso ser contra nem a favor de uma substância. Substância não tem alma, não tem nada. Eu sou contra ou a favor você usar essa substância de uma maneira errada, ou deixar de usar na hora que tem que usar, ou usar na hora que não tem que usar. É isso que tem que ficar claro para as pessoas. Essa ideia de que você não pode sofrer, que é uma ideia bem arraigada dentro da cultura americana, está na Constituição. Um dos objetivos da cultura americana é o pursuit of happiness, a perseguição da felicidade. Se transformou também que todos têm direito a tudo e você não pode sofrer. Isso é bem da cultura americana, às vezes não se dá conta, isso foi importado. O Brasil não era, a cultura brasileira não era assim. A cultura brasileira, quando começou a desistir de si própria e se entregar à cultura americana, ela adquiriu duas coisas que estão em jogo aqui nessa discussão. Uma é essa, que a gente não pode sofrer. Sofrer é uma coisa que nós temos direito a não sofrer. E a outra é que tudo será resolvido com a tecnologia. Isso é outra coisa que nós importamos da cultura americana. Tudo será resolvido pela tecnologia. Então não faz mal que você queime o meio ambiente. Alguma coisa a gente vai fabricar, uma fábrica que não sei o quê, que vai resolver o problema do clima. Essa é a ideia. Nós não vamos resolver o problema do clima fazendo prevenção. Isso vai fazer a gente sofrer. A gente entende? Olha a lógica como é que é. Se você começar a deixar de consumir certas coisas, você passa a ter sofrimento. Você não é para ter sofrimento, você é para ter direito a tudo. Tem esse orgulho. Você tem que ter direito a tudo. Você não precisa se privar de nada. Então você tem que consumir, mas consumir vai acabar com o meio ambiente. Mas a gente vai ter alguma solução que vai solucionar isso aí. Não se preocupe. A gente vai inventar uma coisa. Se vocês olharem com cuidado as soluções que são propostas, vocês vão ver no panorama do American Way of Life. Vai ter uma tecnologia que a gente vai inventar que vai dar jeito no clima. Não se preocupe com isso. Você não pode se privar das coisas, porque você não pode deixar sofrer. E tudo isso está em jogo, tudo isso está em jogo. Até qual é a tecnologia que vai nos livrar do sofrimento? A medicação. Percebe? A resposta está dada. Vai ter uma resposta boa, porque ela cria uma indústria, ela dá emprego, ela faz gerar dinheiro, ela dá lucro. E isso mantém a sociedade feliz. Porque quanto mais você consumir, quanto mais rodar dinheiro, quanto mais você tiver lucro, mais todo mundo vai ser feliz. Só que não acontece. O grande problema é que isso não dá certo. E nós estamos entrando nessa bobagem, nós estamos entrando nessa coisa de achar que isso vai dar certo, mas isso não tem como dar certo. Tecnologia nenhuma vai resolver o problema do meio ambiente. A única coisa que pode resolver o problema do meio ambiente é a gente mudar o estilo de vida. Mas isso é sofrer. Porque aí você vai ter que usar menos transporte. Pensa nisso. Pensa se a gente descobrir que uma das causas dos problemas ambientais é o uso excessivo de celular e tecnologia. Você já imaginou? Você consegue imaginar isso? Ah, mas isso é um absurdo, professor. Não é. Os próprios cientistas do Vale do Silício fazem hipótese de que a ecologia energética está afetando o clima. Porque é muita radiação atravessando o ar o tempo todo. É muito satélite, é muito celular.
Acabaram com a telefonia fixa, que era menos agressiva, para botar para que todos os habitantes do planeta tivessem um celular. Aí, se uma criança de 10 anos hoje em dia não tem um celular, ela sofre. Ela tem que ter um celular com 10 anos, com 7 anos. Aí você tem que ter 6 bilhões de habitantes, são 6 bilhões de celulares. Pensa. Se estiverem certos os cientistas de Stanford, de que esses celulares afetam a camada de ozônio, afetam o oxigênio, afetam o clima, que o consumo afeta o clima, qual é a tecnologia? Aí você vai criar uma outra tecnologia que afeta mais ainda o clima para resolver o problema da tecnologia que você criou. Enfim, vamos lá para a terceira pergunta, Sofia. A gente terminar a nossa... Eu acho até que a gente já conversou um pouco, que é como nós profissionais nos relacionamos com esse processo de medicalização nos ambientes em que atuamos. E a gente já trouxe, né, um pouco isso também. Já? A Daiane falou, e a Rosivane também, né, dos locais. Acho que a Suzane trouxe um pouquinho ali também no chat. Oi, só queria contribuir um pouquinho, de repente, com a fala do professor, e que a gente usa ali no centro como estratégia, né, que faz também fechamento de diagnóstico. Então, o fechamento é feito multiprofissional, né? Não é só o médico que faz o fechamento. E esse fechamento não é de um dia para o outro, né? Muitos usuários ficam durante bastante período, né? Tem uns que saem com fechamento ou sem fechamento de diagnóstico, porque se entende que não tem diagnóstico durante um ano, né? Então, não é um processo que é de uma hora para outra. E trazendo uma situação de uma usuária que a gente atendeu, que foi encaminhado com uma suspeita de diagnóstico intelectual, e após a gente acompanhar essa criança e fazendo acompanhamento também na residência, depois de bastante tempo, a gente descobriu que ela não tinha diagnóstico, que a situação dela era uma situação porque ela não teve acesso necessário à brincadeira, aos instrumentos necessários, adequados para ela ter um desenvolvimento adequado para a idade dela. Então, muitas vezes, essa situação fica nesse sentido, né, de dar um diagnóstico muito breve, né, sem entender o contexto e a realidade da família, né. Era uma família que passava por inúmeras situações de vulnerabilidade social e que não tinha acesso. A criança não tinha nenhum brinquedo, não tinha nenhuma estimulação, o pai e a mãe tinham um grau de alfabetização muito baixa, então eles não tinham acesso a conhecimento, era uma família muito simples. Então, essa é uma situação que também nos leva a pensar, né, que os diagnósticos que hoje em dia são fechados muito breve, né, tem que conhecer esse contexto, muitas vezes, como o professor trouxe, né, aquela pessoa não tem um diagnóstico, né, então, para que você vai rotular ela com diagnóstico para acessar um determinado? Então, o serviço poderia ter dado o diagnóstico porque essa família tinha inúmeras vulnerabilidades e eles precisavam realmente de acesso a vários benefícios, né, porém, a gente usou outras estratégias, acessando através da assistência social que pudesse dar um amparo à família e que essa família também pudesse ser inserida no mercado de trabalho, né? Não pensando no sentido de diagnóstico para a criança, para que tivesse acesso a um benefício. Quem é que falou aí? Silvane. Oi? Silvane que falou. Ah, Silvane. Isso aí mostra que isso pode ser feito. E é assim que tem que ser feito mesmo. A questão é que tem que ter mais lugares fazendo isso, porque não é todo lugar que é assim. Se você perguntar para o Paulo como é que era em Maricá, não sei se era assim que eles faziam lá, pelo que ele escreveu ali, não era. Muitos lugares que eu trabalhei não era assim. E tem que ser. E esse tipo de exemplo que você está dando aí, o exemplo que a Sofia deu, outras pessoas que eu sei que trabalham dessa forma, mostram que a gente pode fazer do jeito certo. Às vezes depende de sorte. Às vezes lá no lugar que você trabalha, você tem uma equipe que permite isso aí. Mas eu já vi lugares que não é permitido o trabalho multiprofissional para esse tipo de fins. Quem dá o diagnóstico é o médico e acabou. Eu como médico, já trabalhei em lugar assim.
Trabalhei em lugar assim, que quem espera-se que o médico dê, a equipe não ousa nem contestar, falar, principalmente quando houve ali o pico da discussão do ato médico, havia muita gente que achava que se você falasse em contribuir para o diagnóstico, você podia ser processado. Você seria processado porque o diagnóstico é um ato médico. Então, isso a gente luta para mudar isso, a gente luta muito, e esse exemplo que você deu é maravilhoso, de como que a tua equipe consegue fazer um negócio, não fazer um diagnóstico imediato, e isso vai mostrando que a gente pode ter, como eu falei, um prognóstico mais otimista, porque são várias forças e vários fatores. Mas desculpa aí que eu estou atrapalhando muito aí a Sofia, que está comandando o negócio aí, eu estou dando muito palpite. Fala aí, Sofia. Não, tá não, professor. Tá ajudando. Eu queria comentar isso que a Rosivane trouxe, porque é uma percepção que eu tenho também ali, por exemplo, na escola, de que exatamente as crianças, os adolescentes que recebem esse diagnóstico, normalmente estão em um contexto familiar, social, econômico, de mais vulnerabilidade, né, por assim dizer. Então, isso é bem importante que você trouxe, né, Rosivane, de ver qual que é esse contexto. E aí, então, quando a gente faz essa comparação, por exemplo, do aluno que tem todos os aparatos possíveis e que se dá bem ali na escola, né, que consegue completar o seu processo de aprendizagem, e aí você tem um outro aluno que não tem todo esse apoio, e aí esse é o estudante que vai lá, que vai ser encaminhado e que vai receber um diagnóstico. Eu acho que é muito importante de se discutir isso também, né? De ter essa percepção. E a gente tem criança que chega com diagnóstico de deficiência intelectual, dislexia, transtorno do processamento auditivo, tudo junto, assim, aquele coquetel de diagnóstico. E aí, ali na escola, a gente vai conversar com a família e pensa assim, né? Então vamos escolher um. Vamos ver como que a gente pode trabalhar com isso, porque, veja, se ele tem uma deficiência intelectual, por exemplo, ela não pode ter uma dislexia, né? Então, até questões contraditórias. E aquela que eu gostava, Sofia, que você trouxe lá, que a gente falou uma vez lá. Aí agora, professor, são tantos casos. Deficiência, não sei, cognitiva, não sei de que, um negócio que era horroroso. Você trouxe do transtorno do processamento auditivo, né? Que, na verdade, quando as famílias recebem esse diagnóstico, ela vem com explicação ali, né, sobre o que é o transtorno, acho que é isso, né, professor? E daí ali diz que tem uma deficiência neurológica que acarreta esse transtorno, né, que o cérebro tem uma deficiência, eles botam assim, apontam, né, como que é ali no exame. E assim, eu estou fazendo vários cursos de transtorno do processamento auditivo, né? Porque eu realmente quero entender. Fala devagar, porque tem gente que não sabe. Transtorno do quê? Processamento auditivo central. É um dos diagnósticos que mais tem lá na escola, porque os próprios professores encaminham para fazer essa avaliação. O que, analisando, já é uma questão que não seria bem assim, já que a escola precisa encaminhar para uma avaliação geral, a gente não precisa encaminhar para um exame específico, né? E no caso do processamento é um exame. E aí a gente tem muitos estudantes com esse diagnóstico. E as famílias vêm muitas vezes desesperadas, porque o nome, ele já causa, né? Um certo pavor, assim. E aí a clínica manda esses exames e aí tem dizendo que tem essa deficiência neurológica. E aí também dá mais desespero ainda para a família. Esse foi um dos diagnósticos, que é fonoaudiológico, né, que mais me chamaram a atenção para estudar esse tema, na verdade. Não sei se as meninas que são fono aqui, que tem muitas, falando isso, estou adorando falar com fonos também, porque normalmente eu sou a única fono, né, na escola e tal. Se vocês têm alguma experiência sobre isso, né? Alguns exemplos. Mas eu acho que esse é um grande ponto da fonoaudiologia, né? Que acarreta outras questões, né? Para a criança, para adolescente. Bacana. Acho que ele está chegando no final aqui do horário, hein, Sofia? Mais 5 minutinhos para terminar.
que vocês têm a dizer para finalizar aí a nossa... Eu acho que essa discussão é muito importante e muito pertinente, né? Às vezes a gente acaba olhando com uma visão negativa e achando, não dá para fazer nada, o sistema é assim, e tem várias estratégias que foram citadas aqui em vários municípios, tentam fazer diferente, é trabalho de formiguinha, mas a gente vai construindo coisas diferentes para mudar isso, né? Eu sei que a gente não tem que trabalhar no senso comum, né, mas é empírico. Você pegar, sei lá, de 20 anos para cá, o número de pessoas que tomava remédio tarja preta, o famoso remédio controlado, era difícil conhecer alguém. Hoje em dia tem na minha família. Se eu for pegar assim, tia, né, primo, amigo, o pessoal tá usando. E essa questão da prescrição também, que está muito mais facilitada, né? Eu lembro de médicos de outras especialidades pegando o receituário azul controlado, né? Acho que eles só não conseguiam pegar o amarelo, que era de entorpecente, né? Que eu acho que é só neuro e psiquiatra mesmo. E os caras medicava, às vezes não estava nem atendendo o transtorno mental, estava atendendo uma condição clínica, a pessoa se queixava de alguma coisa e de, opa, depressão. E aí já passava ali um antidepressivo, né? Então a oferta e o acesso, ele aumentou muito, né? As pessoas buscando essa pílula da felicidade, né? Uma coisa pontual, resolutiva, na qual eu não preciso me implicar com o que eu estou vivendo, né? Aqui em Santa Catarina nós tivemos vários escândalos, um deles foi Blumenau. Alguém falou que é de Blumenau aí, eu trabalho em Blumenau, perto de Blumenau. Mas teve lá um negócio, num estudo uma vez, que Blumenau escandalizou pelo número de pessoas que tomavam substâncias psicoativas ali, remédios psicotrópicos, considerado muito acima do padrão até então considerado normal na população, que já é alto, no Brasil é muito alto. A Blumenau teve um estudo uma vez ali que teve 2 estudos em Santa Catarina, o outro foi lá no sul. Não sei se foi Criciúma ou algum lugar, mas foi lá para o sul. Mas Blumenau foi um escândalo. Eu não sei, Jornal Nacional e tudo. Me lembro, foi alguns anos atrás, uns 4 ou 5 anos atrás. Sofia, você quer falar alguma coisa para terminar a sua... Excelente que você fez hoje, aí a provocação foi ótima. Eu queria agradecer vocês, né, por entrarem nessa discussão também. Eu sempre gosto de estar discutindo, mas eu estava meio receosa de falar aqui, né? Eu tinha falado para o professor antes. Mas, assim, também queria deixar claro que eu também não sou contra os diagnósticos, não é isso, né? Eu, como fonoaudióloga, eu atuo nos atendimentos, por exemplo, se eu não estivesse na escola, né, no caso. Mas, e que eu acho que é importante para algumas pessoas, sim, que algumas pessoas precisam ter esse diagnóstico para conseguir ter o acesso e também até para se conhecer melhor, né, para a família entender, porque muitas famílias às vezes não entendem alguns comportamentos, algumas questões, e o diagnóstico pode ajudar nisso, né? Então, assim, eu não sou a crítica ferrenha. Agora, o que eu trago aqui para discussão e o que eu acho que deve ser discutido é essa questão desse boom mesmo e dessa necessidade de estar diagnosticando tudo, né? De a gente não conseguir responsabilizar outros fatores e pensar, nem responsabilizar, eu acho que pensar em outros fatores que ajudem. A gente tem um diagnóstico, e aí, o que é que a gente faz com isso? Essa é a minha crítica lá na escola, especificamente, porque a gente não tem o que fazer com aquele diagnóstico. Então, eu acho que era só queria deixar isso claro, né, salientar, assim, que eu não sou contra. Eu só acho que isso deve ser discutido e deve ser bem avaliado. Eu acho muito bom ouvir essas experiências exitosas que vocês comentaram aqui. E eu queria agradecer. Obrigada, então, pessoal. Bacana. Eu acho que é um tema que vai voltar. Obrigado, ali, ó. Acho que é um tema que vai voltar bastante aqui na aula, na disciplina, porque a questão do diagnóstico é uma questão central, porque é baseado no diagnóstico que se faz todo o apanhado do cuidado, né, do tratamento do cuidado em saúde mental. Então, é uma questão que tem que ser discutida. Se você não discute a natureza do diagnóstico,
E existem vários níveis de discussão. Existe um nível mais óbvio, que é esse da epidemia de diagnóstico que a gente está tendo. É estranho você pensar um país que 50% das pessoas tem transtorno mental, algum tipo de transtorno mental, né? É uma coisa inusitada, né? Não sei que tenha havido uma mutação genética aí, transformou todo mundo em transtornado. Mas existe também a questão do diagnóstico ser analisado como um acordo social também. O diagnóstico não é só um substrato orgânico, mas ele é também um acordo social. E como acordo social, ele depende muitas vezes do momento cultural, momento histórico e cultural, porque os diagnósticos são feitos com base em comportamentos, principalmente. Na fono é até um pouco menos, mas ainda porque, por exemplo, na escola, principalmente, o diagnóstico vai muito vir do comportamento da criança. Mas quando você fala na saúde mental como um todo, o diagnóstico é uma função do comportamento, ou seja, uma função de quem olha o comportamento do outro e entende que esse comportamento é inadequado, ou inapropriado, ou estranho, ou doentio. Isso, às vezes, ele trabalha, a gente é absorvido no trabalho e tem pouco tempo, às vezes, para parar e pensar isso aí. Né? Quer dizer, o diagnóstico em saúde mental é um acordo social. Ele é baseado no julgamento do comportamento do outro. Por isso, ele tem que ser tratado com muita delicadeza e com muito mais complexidade, visão de complexidade, que, por exemplo, o diagnóstico dos males cardíacos. Você vê ali um infarto, você vê uma obstrução de artéria, um diagnóstico da ortopedia, que você vê um osso quebrado, mesmo um diagnóstico da hepatologia, que você vê o fígado às vezes, tem a oportunidade de ver ali as células do fígado no microscópio aumentadas ou edemaciadas, um diagnóstico pulmonar. Tudo isso você vai ter substrato orgânico que facilita o diagnóstico. Na saúde mental não tem. A saúde mental é outra forma de fazer diagnóstico. E isso tem que ser bem compreendido pelos profissionais de saúde mental. Senão a gente cai nesse perigo de achar que o diagnóstico na saúde mental tem que seguir os mesmos padrões, os mesmos parâmetros ipsis literis da prática clínica da medicina. Não é. Ou mesmo da psicologia. A prática da psicologia mais positivista, até da psicanálise, tudo isso tem que ser discutido. Senão você está fazendo uma saúde mental que está provavelmente equivocada. Essa discussão que a Sofia traz da medicalização, o projeto dela e tudo mais, é muito bom para alimentar essa discussão que a gente vai ter mais durante a disciplina. Acho que a gente chegou na nossa hora. Queria agradecer a todos que estão aí ainda, tem uma galera ali ainda, e agradecer a Sofia pela apresentação, por ter aceitado o desafio, né? Boa noite a todos, a todas, boa noite, Sofia, boa noite, Daiane, boa noite a quem está aí na sala ainda. Boa noite. Muito obrigado por tudo aí, hein? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.